Queridos irmãos, nos idos de 1942, o renomado escritor irlandês C.S. Lewis escrevia a sua primorosa obra apologética chamada Cartas de um Diabo a seu aprendiz. E naquela obra ele descreve, de forma ficciosa, obviamente, as correspondências de um diabo sênior para o seu sobrinho, um tipo de diabo aprendiz. O diabo maior, verme lindo, ele escreve 31 cartas a fim de ensinar o diabo noviço a ser um bom diabo. E é interessante essa carta, né? E é uma sátira, obviamente, e apesar de cômica, ela traz preciosas verdades. Você tem a figura do verme lindo, o demônio, o sobrinho, o demônio inferior, e você tem o paciente, que para Lewis, na verdade, é o cristão, que está na caminhada e ele está sendo tentado a abandonar a sua carreira de fé. E dentre as tantas estratégias, dicas que o diabo maioral poderia ensinar para aquele noviço, estava uma interessante que talvez se encaixe com o sermão dessa noite. Tem a ver com aquilo que poderíamos chamar aqui de segurança morna. É como se ele dissesse assim, olha, de acordo com Lewis, o maior perigo da fé, escute isso, não é necessariamente um grande pecado que choca, escandaliza, mas sim aquela rotina de autossuficiência, de displicência, de esfriamento, no qual o crente vai gradativamente perdendo a sua paixão e o seu zelo por Deus. A intenção do tentador ali é que o paciente, a saber aqui o cristão, nunca note o seu progresso na letargia, o seu progresso na frieza, o seu progresso no abandono do fervor espiritual. Afinal, se não há conflitos intensos, ele não questiona a respeito do seu próprio relacionamento com Deus. E a sua tese é, eu sigo vivendo, está tudo muito bem. Eu vou à igreja no próximo domingo e na próxima reunião de oração, e eu vou ao encontro de mulheres, ao encontro de homens. Olhe para mim, veja como eu sou um bom crente. Sem grandes pecados, sem grandes escândalos, sem grandes bebedices. E olhe para mim, veja como a minha vida cristã é boa. E aí ele usa uma frase que ele diz assim: assassinato não é melhor do que jogar cartas, se jogar cartas cumprir o mesmo propósito. Um assassinato não é melhor do que jogar cartas, se jogar cartas cumprir o mesmo propósito. Alguém já disse que Satanás não tem pressa. Nós é que nos apressamos, nos impacientamos, mas ele não tem pressa. Ele já há milhares de anos tem um plano muito bem orquestrado e arquitetado para nos levar para longe do propósito de Deus. E ele vai insistir nisso, ainda que ele tenha que esperar os próximos 10 anos da sua vida. E ele vai vazando um pouquinho de óleo hoje, um outro pouquinho amanhã, e depois um pouquinho de novo na semana que vem, e você vai se despindo da verdadeira piedade, da verdadeira santidade, da paixão pelo Senhor, o seu coração vai se petrificando, se enrijecendo, a sua fé vai se burocratizando e se profissionalizando, e de repente, quando você menos espera, você não é mais do que um morno. Um crente religioso, que perdeu a sua devoção, cujo coração não arde mais, não inflama mais, e você diz, Senhor, e continua estando tudo bem. E quando lhe arguem e lhe perguntam, dizendo assim, como é que você está? Como é que está a sua vida com Deus? Você insiste em dizer, está tudo bem. Talvez o pior problema de um paciente seja a sua falta de percepção da doença. É quando ele não consegue identificar-se necessitado de intervenção, de ajuda, de medicação. Meu querido irmão, Lewis ainda chega a dizer o seguinte: o caminho mais seguro para o inferno é aquele que é mais gradual. Não é aquele cheio de maldades chocantes, mas sim um declive suave. Aquela ladeirinha que a gente vai descendo e descendo e descendo, onde a pessoa vai se habituando com aqueles chamados pecadinhos menores.
a falta de vigilância, a soberba, a religião mórbida, e no final das contas nós estamos servindo muito bem a estratégia do tentador, que poderíamos chamar de estratégia do meio termo confortável. Não sou nem tão pecador assim, mas também não sou tão crente, tão devotado assim. Isso me basta, está tudo resolvido, olhem para mim. Eu sou um bom modelo de um crente morno. Você deve saber que essa expressão de mornidão, na Bíblia ela aparece quando Jesus destina a sua carta à igreja em Laodiceia. E para tanto eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. A igreja de Laodiceia abraçou-se com o perigo de fazer as pequenas concessões. A preguiça espiritual, o conformismo, as distrações aparentemente inofensivas, o orgulho sutil foi minando o coração daquela igreja. Ela foi sendo assaltada por uma espiritualidade idólatra, ensimesmada e religiosa. Vejamos o que o próprio Jesus escreveu para essa igreja. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra. Diante dela o nosso coração se encurva. Reconhecemos, ó Deus, que não temos sido fiéis por inteiro. E pedimos, desvende os nossos olhos, a fim de que admiremos, contemplemos e nos rendamos às maravilhas da tua lei. Converte também o nosso coração, Senhor, para que não saiamos daqui achando de nós mais do que convém, nem também menos do que convém. Ajude-nos a, olhando para a tua palavra, enxergarmos a nossa própria alma, e que por meio de Cristo e do seu Evangelho, que sejamos transformados, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria ambientá-lo quanto à cidade e à carta de Cristo à Laodiceia. Isso certamente vai nos ajudar a entender melhor a mensagem do Senhor. Essa cidade era considerada um dos grandes centros do mundo antigo, em especial da Ásia Menor, por pelo menos 3 razões. A primeira delas porque estava em Laodiceia o centro administrativo, judiciário e bancário do Império Romano. Se você quisesse encontrar um milionário por metro quadrado naquela época, você deveria fazer uma visita à cidade de Laodiceia. Era ali onde os banqueiros e os homens endinheirados viviam. Aquela cidade, em 61, depois de Cristo, foi destruída por um terremoto. Isso já havia acontecido algumas outras vezes, mas nesse caso, em especial, houve algo peculiar. Os ricos daquela cidade resolveram rejeitar
todo investimento do governo, do império, porque eles disseram: nós damos conta de reconstruir toda a nossa cidade. Ao invés de irem nos cofres públicos, foram então nas suas próprias contas, retiraram dinheiro do próprio bolso e investiram para que Laodiceia continuasse sendo uma cidade próspera. E era um povo então que se orgulhava da riqueza, da prosperidade, dessa opulência dos bens. Essa cidade era grande, segundo, por causa da sua razão comercial, sobretudo no tocante à indústria têxtil. Laodiceia era famosa por produzir e exportar um tipo de lã negra. Essa lã era muito macia e importante na produção de roupas de luxo. Lá em Pernambuco, claro, não necessariamente roupas de luxo, mas se você quiser conhecer uma cidade que é próspera por conta da sua rotatividade comercial em relação à indústria têxtil, você tem que ir em Toritama ou em Santa Cruz do Capibaribe. Talvez vocês tenham uma cidade aqui parecida também. Só que ali era onde as roupas de grife eram produzidas por ocasião dessa lã negra. E aquela cidade, então, era famosa por conta da sua produção e exportação de lã. Eles eram orgulhosos da sua fama. Uma terceira razão que aponta para a grandeza de Laodiceia é porque era uma cidade que se tornara um centro médico importante, um centro médico de referência, especialmente oftalmológico. Dr. Alan certamente estaria trabalhando na cidade de Laodiceia. Ali estariam os grandes médicos, servindo a população, porque eles haviam descoberto um tipo de unguento precioso que ficou conhecido como pó frígio. E aquela cidade era conhecida então por meio desse pó como a cidade onde os cegos eram curados. E você poderia obter ali naquela cidade cura para os olhos. E ela se orgulhava da sua medicina. Seja por ser um centro administrativo, econômico, comercial, têxtil, ou mesmo por ser um centro médico de referência, fato é que qualquer habitante de Laodiceia se orgulhava por morar naquele lugar. Era uma cidade que esbanjava riqueza e prosperidade do ponto de vista comercial e intelectual. E você percebe que quando Jesus destina a carta a esta igreja, muito do que nós encontramos na cidade também encontramos na igreja. Isso é trágico. E já nos revela uma preciosa verdade. É de que aquela igreja estava mancomunada com o mundo. A igreja deixou de estar identificada com Cristo para se identificar com a cidade mesmo. A igreja deixou de ter como valor as riquezas espirituais para se apoderar-se dos bens materiais. Aquela igreja já não se parecia mais com o seu Salvador. Ela não se parecia com o seu Senhor. Aquela igreja poderia ser mais um comércio aberto naquela cidade. De um lado você poderia ter uma loja com roupas de luxo e do outro lado a igreja de Laodiceia. Não faria diferença. Os clientes de uma e os clientes de outra loja entrariam ali simplesmente para consumir e para esbanjar luxúria, grandeza e poderio pessoal. Essa era a igreja de Laodiceia. Uma igreja que estava muito próxima, a 8 quilômetros basicamente, de duas outras igrejas e cidades importantes. A igreja de Herápolis, aproximadamente 8 quilômetros, e a igreja de Colossos. É interessante que quando Jesus escreve uma das cartas, quando Paulo escreve uma das cartas às igrejas de Tessalônica e de Colossos, havia um interesse de que aquela carta fosse circular e chegasse inclusive à igreja de Laodiceia. Você percebe, meus irmãos, que há sempre uma tentação à igreja de se embebedar e de se entorpecer com o espírito da sua época. Isso parece ser muito comum historicamente. Nós vamos nos amoldando e nos parecendo com a cidade, com a cultura, com o mundo à nossa volta. E o pior de tudo é que, enquanto fazemos isso, vamos nos despercebendo no nosso desvio e do nosso declínio espiritual. Não fosse ruim esta igreja se parecer em gênero, número e grau com o povo daquela cidade, era pior ainda o fato daquela igreja não perceber isso. O pior não era o alto desvio,
mas era a desatenção e a cegueira espiritual que não permitia com que os crentes de Laodiceia se percebessem mornos. Uma igreja para quem Jesus escreve uma carta, e o mais intrigante é que essa é a única de todas as 7 que não recebe sequer um elogio da parte de Cristo. Se por um lado, Filadélfia, apesar de não ser uma igreja perfeita, mas foi achada aos olhos de Cristo uma igreja fiel, não recebeu nenhuma só acusação ou advertência, do outro lado, Laodiceia é aquela igreja que não recebe sequer um elogio. Perceba o tamanho do declínio espiritual daqueles irmãos. Jesus então fala com aquela igreja e ele faz 3 denúncias. E eu quero mencioná-las para você nessa noite. A primeira delas é que ele diz que aquela igreja perdeu a temperatura certa da espiritualidade. Antes, eu queria que você só entendesse a estrutura desse pequeno texto, onde Jesus mais uma vez se apresenta e ele diz ser o Amém, a realidade plena de todas as coisas. Aquele que estabelece todas as coisas, ele é o Amém, ele é a confirmação plena de tudo que existe nesse mundo. Tudo que há, tudo que existe, tudo que permanece existindo nesse mundo, depende de Cristo, porque ele é o Amém. Ele é o agente pelo qual todas as coisas se sustentam. Mas ele se apresenta dizendo também ser a testemunha fiel. Isso é interessante, porque ele está recorrendo àquela linguagem jurídica, forense, de uma testemunha diante de um tribunal. E o testemunho, ou a testemunha aqui, ela é uma testemunha ocular. Jesus está dizendo assim: eu estou vendo que vocês não veem. Eu enxergo quem vocês são de fato. Vocês não têm como se invernizar, se pintar, maquiar-se ao ponto de desviar a minha atenção e a minha percepção exata acerca de vocês. Eu estava lá quando vocês caíram. Eu estava lá quando vocês abandonaram a riqueza espiritual pelos bens e pelas glórias desta vida. Eu estava presente, eu sou uma testemunha fiel que testemunho acerca da verdade. E a verdade acusava aquela igreja. Mas ele também é o princípio da criação de Deus. E essa linguagem também reaparece nos episódios paulinos, quando ele vai falar de Jesus como primogênito da criação, primogênito dos mortos, o princípio de toda a criação, aquele por quem todas as coisas vieram a existir. Só que aqui há um contraste interessante com a igreja em Laodiceia. Veja, é como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês trocaram o Criador pela criação. Vocês trocaram o abençoador pelas bênçãos. Vocês trocaram os tesouros celestiais que estão escondidos em Cristo para se abraçarem com os ouros de tolo que são produzidos neste mundo. Vocês abandonaram o Criador e abraçaram-se com a criação, com a criatura. Mas lembrem-se, eu sou o princípio de toda criação. Tudo que nós precisamos existe nele, subsiste nele. Aquela igreja deveria encontrar a sua suficiência no Criador e não na criação, no abençoador e não nas bênçãos, nas glórias eternas e não na fama terrena. Ele diz assim: você perdeu a sua temperatura espiritual e tornou-se uma igreja nauseante, morna. Você me dá náuseas. O pastor Hernandes, comentando esse texto, ele diz que na cidade de Colossos, ou a cidade de Colossos, era comumente conhecida pelas suas águas frescas, águas frias, como águas de cachoeiras. Se você for na cidade onde eu pastoreei, cidade bonita, Pernambuco, a qualquer hora do dia, em qualquer época do ano, se você sobe a serra e chega numa cachoeira, a água vai estar profundamente gelada. Talvez Colossos fosse a cidade conhecida pelas águas frias, que também servia para terapia. Eram águas geladas e, portanto, consideradas terapêuticas para determinadas enfermidades. Do outro lado, você tinha a cidade de Herápolis, que era conhecida pelas suas águas termais, as caldas novas da sua época. Se você queria, então, entrar no rio, entrar numa piscina e ficar ali por um tempo e terapeuticamente ser abençoado por aquelas águas quentes, você corria para Herápolis. Mas Hernandes diz que em Laodiceia não haviam rios,
nem frescos, frios, nem rios termais. E toda a água que chegava naquela cidade vinha por meio de arquedutos e uma estrutura hidráulica para que aquelas pessoas fossem ali, de alguma forma, supridas nesta carência. O problema é que quando as águas frias saíam de Colossos e chegavam em Laodiceia, elas já estavam mornas. Quando as águas quentes saíam de Hierápolis e chegavam em Laodiceia, elas estavam mornas. E toda a água então produzida que chegava ali na cidade de Laodiceia eram águas mornas. Servia certamente para algum fim, mas eram águas que não davam ao sedento a capacidade de degustá-las, de prová-las, de bebê-las. Portanto, quando você toma uma água morna, você começa a ficar nauseado. E essa é a ideia que está sendo utilizada aqui. É óbvio que ele está se valendo dessa estrutura geográfica da cidade de Laodiceia para falar sobre uma verdade espiritual. Jesus é aquele que tem o termômetro certo nas suas mãos e ele sabe qual é o nível da nossa temperatura espiritual. E a advertência que ele faz àquela igreja e àqueles irmãos é que eles haviam perdido a temperatura certa da espiritualidade. Quem dera, Jesus ainda diz assim, quem dera vocês fossem frios como as águas de Colossos, quem dera vocês fossem termais e quentes como as águas de Hierápolis, mas na verdade vocês são mornos e já não servem mais para muita coisa, perderam a utilidade. Isso me lembra muito bem a fala de Jesus quando disse que o cidadão do reino dos céus deveria ser como sal que salga e como luz que brilha. E que se o sal perdesse a sua salubridade, ele para nada mais servia, senão para ser jogado nos quintais e ser pisado pelos homens. A luz também, a candeia, como Jesus fala, se colocada debaixo da cama, também para nada servia, em nada cumpria o seu propósito. A candeia deveria ser posta no alqueire, ou então no alto de um monte, para que então iluminasse a tudo que está em sua volta. Mas se o sal deixa de salgar, se a luz deixa de brilhar, se a igreja perde a sua temperatura espiritual certa, é como se Jesus estivesse dizendo, vocês para nada mais servem. Isso é pesado. Uma igreja que perder a sua utilidade, uma igreja que não oferecia cura para mais ninguém, uma igreja que não era esperança para seu ninguém, uma igreja que perder a sua capacidade de testemunhar, uma igreja que era mais um espaço público na cidade, mas sem referência, sem poder de Deus, sem fervor. A igreja perdeu a temperatura certa da espiritualidade. Segundo, aquela igreja perdeu o senso apropriado da realidade. Perceba no texto que diferente, por exemplo, da igreja de Sardes, na igreja de Sardes existe uma falsa reputação que é atribuída à igreja. Você tem fama de que vive, mas você está morta. As pessoas do lado de fora estão olhando para a igreja e atribuindo vida onde só existia morte. Era uma igreja à semelhança de um sepulcro caiado, tinha aparência de vida, mas exalava cheiro de morte. Era uma igreja que tinha aparência, mas não tinha essência, que tinha fama, mas não tinha verdade. Aqui não são as pessoas que estão dizendo do lado de fora que aquela igreja é viva. São as pessoas do lado de dentro, que agora diziam de si mesmas, olhem para nós somos ricos, abastados, poderosos, nós somos a igreja da vez, a igreja da moda, olhem para o nosso canal no YouTube, sigam o nosso perfil no Instagram, nós somos a igreja. Todas as outras deveriam aprender conosco, afinal de contas nós temos o melhor equipamento de mídia, nós temos a melhor banda e o melhor equipamento de som, nós temos as melhores poltronas, estamos na melhor avenida, nós temos os melhores pregadores, olhem para nós, o nosso prédio é mais confortável, o nosso ar-condicionado não agride a ninguém, nós somos a melhor igreja. Eram eles que diziam de si, estou rico, versículo 17, porque vocês dizem, estou rico, eu estou abastado, não preciso de coisa alguma. Chegou ao ponto daqueles irmãos perderem o senso apropriado da realidade. Isso também acontece conosco.
Eu posso dizer para vocês assim, eu coloquei uma mensagem segunda-feira, já na madrugada, no grupo de avisos. E essa carta me pegou muito mais do que qualquer outra. Eu me senti muito mais na igreja de Laodiceia do que em qualquer outra das 6 igrejas. Porque é muito mais fácil perder o senso da realidade quando temos tudo. Quando o nosso ministério está indo bem. Quando as coisas estão acontecendo como nós planejamos. Quando o sucesso está batendo a nossa porta. Está tudo bem. Olha, Deus está nos abençoando. Veja quanta coisa acontecendo. E aí nós vamos baixando a guarda e nos tornando cada vez mais vulneráveis. E vamos apodrecendo por dentro, e nos olhamos no espelho, e consideramos aquela casca bonita, e olhem para nós, está tudo bem, eu não falto um culto. Mas no final das contas, aquela igreja já estava apagada. Meus irmãos, comecei a pensar, ouvindo inclusive um sermão do Iago Martins, sobre algumas coisas que resultaram, inclusive, numa música que nós vamos cantar ao final dessa mensagem. Mas eu comecei a pensar o seguinte: é muito perigoso para nós, quando nós trocamos a leitura bíblica devocional pela pregação de domingo. Você não perde um sermão dominical, mas você já abandonou o Santo Livro há semanas e meses da sua vida. Mas você acha que está tudo bem, porque você aprendeu com as séries de sermões da sua igreja nos últimos domingos. É muito perigoso quando nós trocamos a nossa devocionalidade pessoal pelo ajuntamento, dizendo assim: olha, isso aqui basta, isso aqui é maravilhoso, não troque isso por nada, mas isso não substitui o seu tempo de devoção particular e pessoal de amor por Deus. É muito perigoso quando tudo que nós oramos e cantamos se resume ao que fazemos publicamente. Aquela igreja não era uma igreja maculada por grandes quedas, tropeços e erros, mas ela foi gradativamente fazendo as concessões. Essa semana eu não vou ler a Bíblia porque a minha agenda está muito cheia, mas na próxima eu leio. Essa semana eu não tenho como encaixar o meu tempo devocional na agenda, então eu faço isso a partir da próxima semana. E a gente abre essa concessão, hoje não, e depois amanhã também não, e depois da manhã também não, e também não, e também não. E assim como Sansão, e é interessante que quando os filisteus chegam para apanhar Sansão, naquela última investida, ele levantou-se da mesma maneira como antes, achando-se forte e poderoso, e ele vai para enfrentar os seus inimigos, mas não sabia ele que o Espírito de Deus já havia se apartado dele, e ele era um fraco como qualquer outro. Ele foi flertando, ele foi brincando, ele foi abrindo a portinha devagarzinho, abrindo um pedaço da janela, hoje não, e ele flerta e ele vai, e quando ele não se apercebe, o inimigo chega, e ele é levado em assalto. Lá no acampamento dos adolescentes falamos algo também, dizendo que um dos maiores perigos nossos não é quando estamos prostrados, rendidos, sendo atacados pelo inimigo o tempo todo, não, gente. Essa é a hora em que a gente fica mais alerta, atento, vigilante, dizendo assim: opa, o inimigo está vindo contra mim, de onde ele vem, os olhos estão passeando, fazendo aquele 360. O maior perigo é quando a gente está de pé. Porque a gente tem aquela falsa sensação de que assim, poxa, o inimigo bateu em retirada. Olha, meu amigo, eu estou tão bem na minha espiritualidade que o inimigo nem mais me ataca. Cuidado. Se o inimigo não está lhe atacando agressivamente, certamente ele estará lhe atacando de forma sutil, porque ele nunca deixa de nos atacar. Essa guerra não acabará até aquele dia que Cristo colocar debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Até lá, você cristão não deve ter descanso e nem dar descanso à sua alma. Você não pode baixar a guarda, nem baixar as suas armas. Você precisa estar atento e vigilante o tempo inteiro, porque o inimigo anda como um leão ao nosso derredor, esperando a hora certa para tragar o nosso coração e levá-lo para distante de Deus. Cuidado, para não perder o senso da realidade e se achar o crentão, o todo-poderoso, o substituto de Jesus nas férias, quando na verdade você é um religioso, que não consegue nem enxergar o seu distanciamento espiritual. Muito cuidado com isso. Tudo isso aconteceu porque aquela igreja perdeu algo
de supremo valor. Perdeu Cristo. E eu fiquei pensando sobre isso. Como é que nós perdemos Cristo? Uma igreja de Cristo, que já não tem mais Cristo. O lugar onde ele está, relatado no texto, é do lado de fora, batendo a porta, esperando que alguém faça o papel de anfitrião, abra a porta para que ele entre e ceie com ele. Aquela igreja havia perdido Cristo. E eu fiquei pensando como eu poderia extrair desta ideia verdades para a nossa época. Meu irmão, sabe quando uma igreja vai morrendo gradativamente e ela não vai sentindo isso? É quando ela perde Cristo no seu púlpito. E aí nós começamos a ouvir daqui de cima, moralismo. Faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo. Olhe para José, olhe para Daniel, olhe para não sei quem, olha para não sei quem, e perde-se Cristo. Não se fala da cruz, não se fala de redenção, não se fala de salvação. Cristo perde a centralidade do nosso púlpito. Aquela igreja começa a perder Cristo. Perde Cristo quando a centralidade do culto já não é mais Cristo. É o pastor, é o grupo de música, é a relação social, é a estrutura quase que pirofágica, fogo saindo dos cantos, e assim. E aquela igreja perdeu Cristo do seu culto. Fala-se de tudo, contempla-se tudo, a pessoa sai daquele espaço dizendo: uau, que igreja! Onde deveriam sair dizendo assim: uau, que Cristo glorioso me foi apresentado naquele lugar. Mas a igreja perde Cristo quando ele deixa de ser a centralidade do seu culto. Ele deixa de ser a centralidade das músicas que nós cantamos. Ele deixa de ser a centralidade do ensino que se aplica no departamento infantil. Quando Cristo deixa de ser a centralidade das nossas relações, a igreja perde Cristo. Ela tem nome de Cristo, ela tem placa de Cristo, ela tem a Bíblia de Cristo, mas ela não tem Cristo. Ela expurgou Cristo de dentro das suas portas. Ela só tem o cheiro, de longe, de um nome chamado Jesus. Mas ela não canta sobre Cristo, ela não prega sobre Cristo, os relacionamentos não são centrados em Cristo. O discipulado não é sobre Cristo, as crianças não aprendem mais sobre Cristo. O culto não é sobre Cristo, é sobre a personalidade carismática que está à frente daquela audiência. Essa igreja perdeu Cristo. E não existe nada mais trágico do que perdermos aquilo que é o próprio fundamento da igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, eu sou a pedra, ela será edificada sobre mim. Se a igreja perde Cristo, ela perdeu tudo. Não tem mais nada, não sobra mais nada. Música bonita, pouco importa. Preleção bonita, pouco importa. Espaço físico bonito, pouco importa. Perdeu-se Cristo, perdeu tudo. Uma igreja de Cristo sem Cristo. Que tragédia! Mas por que não falar da nossa vida como cristãos individualmente? Quando nos tornamos ateus práticos e perdemos Cristo na nossa maneira de viver, falamos bonito de Cristo, e Cristo é o meu Salvador, meu Senhor, veja como eu o amo, mas vivemos como se Ele não existisse. Cristo não é centralidade da nossa vida, das nossas decisões. Uma vida cristã sem Cristo, um ateísmo funcional. Era essa a igreja de Laodiceia. E eu olhando para essa igreja, eu digo assim: Senhor, talvez eu fosse um membro dessa igreja. Isso é ainda mais trágico. Porque eu não queria estar na igreja onde tem grandes erros doutrinários, onde a profetisa Jezabel se fez a maestra daquela comunidade. Eu não queria estar na igreja dos Balamitas ou dos Nicolaitas. Eu não queria estar na igreja que perdeu o amor. Eu queria estar na igreja de Laodiceia, que aparentava ter tudo isso, mas era vazia sem Cristo. Que terrível! Jesus, então, como médico por excelência, oferece uma prescrição para a igreja de Laodiceia. Veja comigo, por gentileza. Versículo de número 18. Aconselho-te que de mim você compre ouro refinado pelo fogo, para que você seja realmente rica. Que você compre vestiduras brancas, para que você se vista e cubra essa nudez da vergonha. E para que você compre colírio para os olhos, a fim de que você veja. Lembra da introdução? Quando eu falei que essa igreja era conhecida por ser grande, porque tinha orgulho de riqueza, um grande centro médio que se orgulhavam daquilo, e por causa da indústria têxtil, Jesus está usando esses três elementos
que pressupunham grandeza para aquela cidade, e que tornaram-se também motivo de soberba para aquela igreja, e dizendo assim: vocês perderam a mim, mas eu quero dar a oportunidade de que vocês tornem de volta aos meus braços. E a prescrição é simples: venham a mim. Jesus está dizendo assim: olha, comprem ouro puro, compre de mim. Preste atenção no detalhe do texto: comprai de mim. Eu tenho o ouro puro, que não é ouro de tolo. Eu tenho verdadeiras riquezas, que não são as deste mundo. Venham a mim, comprem de mim. É interessante porque esse comprar parece esquisito, mas me lembra Isaías 55, ele diz assim: comprai sem dinheiro, comprai sem preço, porque é pela graça. Ele está se colocando, dizendo assim: olha, eu tenho o tesouro que vocês precisam. Vocês não precisam das riquezas e das glórias que esta cidade anda procurando. Comprem de mim. Eu sou o tesouro precioso, a pedra no campo, que aquele homem deixou tudo para adquirir o terreno, porque havia encontrado a pedra de grande valor. Meu querido irmão, ouça o que Cristo está dizendo: venham a mim, eu estou oportunizando, eu tenho a medicação, ela é gratuita. Venha a mim, compre de mim ouro, encontre em mim verdadeira riqueza. Venha a mim, compre roupas brancas. Jesus está dizendo assim: eu posso enriquecer vocês, eu posso dar a vocês verdadeiro tesouro, mas eu também posso dar santidade, vida nova. Vocês estão com as lãs negras do luxo, da beleza, mas vocês precisam se despir e se despojar dessas roupas que parecem mais mortais, que chamam a morte, e vocês precisam comprar de mim roupas brancas, pureza. Vocês precisam abandonar o pecado. Vocês precisam fugir dessa coisinha do pecadinho, pecadinho, pecadinho. Ninguém está vendo, ninguém está vendo. Venham a mim e se vistam de roupas novas, de roupas de justiça, de santidade. Ele diz: vem a mim e comprem colírio para vocês colocarem nos olhos. Não é o pó frígio que iria trazer clareza ao olhar e a visão daquela igreja. Seria Cristo. E meu irmão, preste atenção nisso. Jesus está dizendo assim: tudo que aquela igreja precisava estava nele. Se era riqueza, é em Cristo. Se é colírio, é em Cristo. Se são vestes novas, é em Cristo. Se é cura para a alma, é em Cristo. Se é salvação para os pecados, é em Cristo. Cristo, 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 Cristo. Talvez a moeda que precisasse ser utilizada ali para que Cristo conferisse verdadeiro tesouro, verdadeiro colírio e verdadeiras vestes, era uma moeda que ele já havia apresentado anteriormente: a moeda do arrependimento. Arrependa-se, porque eu estou disciplinando vocês como um pai disciplina a seu filho. Cristo não precisa, irmãos, mendigar nada de igreja nenhuma. Ele não precisa fazer uma petição muito bem argumentada para que a igreja abra as portas, para que ele, como um coitadinho, ocupe o lugar dele. Esse não é o Jesus da Bíblia. Ele é o princípio de toda a criação. Ele é o amém. Ele é a testemunha verdadeira. Era aquela igreja que precisava se curvar, se arrepender. Ele está se apresentando com muita ternura e amor, chamando aqueles crentes ao arrependimento. Arrependa-se. Essa parece ser a melodia que toca em cada igreja, e ela parece ser pouco ouvida. Arrependa-se. De novo, arrependa-se. E de novo, arrependa-se. E de novo, arrependa-se. Arrependa-se, arrependa-se. E parece que nós estamos surdos. Surdos. Falei quando eu ministrei em uma dessas mensagens que talvez nós precisamos começar nos arrependendo da nossa falta de arrependimento. Porque é aquele arrependimento barato, superficial. Senhor, me perdoa pelos meus pecados, eu me arrependo. Meu irmão, você não chora mais. Suas lágrimas secaram. Seu coração secou. Você está tão rígido e seco assim, que você não consegue mais se desesperar na alma para encontrar esperança em Cristo. Meu irmão, ouça o que está sendo dito. Jesus está dando para aquela igreja uma oportunidade de vida.
de ouro, vestes novas, colírio novo, mas não sem arrependimento. Não ache que você vai se tornar um cristão melhor e que essa igreja será uma igreja melhor sem que ela caminhe duramente pela avenida do arrependimento. Não vai se tornar. Se desprezarmos o arrependimento, seremos desprezados em nossa falsa piedade. Não despreze o arrependimento, meu irmão. Ele é o único caminho que pode conduzi-lo de volta para Cristo. Um coração não arrependido é um coração desprezado pelo próprio Senhor. Mas um coração contritado, compungido e arrependido, a Escritura diz, o Senhor Deus não desprezará. Eu quero caminhar para o fim, dizendo que nessa carta, e assim como em todas as outras, acontece o que para mim é a mais fabulosa verdade do Evangelho. É que Deus vem ao nosso encontro, mesmo quando estamos indo para longe dEle. O melhor de toda a Bíblia, meu irmão, não é que a gente diz assim, eu estou indo ao Senhor. Não. O melhor de toda a Escritura é que é sempre Deus quem vem até o homem. É Deus quem vem ao nosso encontro. É o Verbo que se faz carne e habita entre nós. É Ele quem nos persegue e Ele é tão bom em fazer isso que pela sua graça Ele sempre nos acha. Ele nos encontra, Ele traz para perto, Ele freia os nossos impulsos de pecado e de desvio e nos coloca outra vez diante dEle. Louvado seja Deus pela sua graça perseguidora. Louvado seja Deus pela sua graça que nos atrai, que não desiste de nós, que insiste em nós, apesar dos nossos tantos desvios. Ele é aquele que bate a porta e bate hoje, bate amanhã e bate de novo, de novo. Ele bate no domingo como esse, Ele bate quando você ouve a palavra dEle na sua casa, num sermão, numa música. Ele está batendo a porta, Ele conclamando o arrependimento. A pergunta é se você tem ouvido a voz de Cristo. Se você tem ouvido essas batidas graciosas dEle no seu coração, te dando oportunidade nova para você se arrepender e recomeçar, ou se você vai continuar seguindo essa vida de um cristianismo medíocre, raso, superficial, sem cor, sem sabor, sem temperatura espiritual. Ou você ouve a voz de Cristo, ou você entra pelas vias do arrependimento, ou você causa náuseas diante da presença de Deus, e é desprezível. E a palavra do Senhor que fala isso, aquela igreja, ela causava náuseas em Cristo Jesus, porque havia abandonado Cristo. Ele diz que se nós dermos ouvidos, e abrirmos então as portas com a chave do arrependimento, Ele entraria, Ele cearia conosco, e nós cearíamos com Ele. A ceia é mesa, é comunhão, é intimidade. Jesus está dizendo, eu quero que você venha de novo, filho. Eu estou batendo em você, inclusive hoje à noite, para que você aprenda que eu te amo. E eu quero que você esteja aos meus pés. Eu quero que você volte a visitar a mesa. Sabe, como os filhos que muitas vezes já estão há anos sem sentar à mesa para tomar café da manhã, nem almoçar, nem jantar com os pais, come dentro do quarto, parece que aquela igreja era mais ou menos assim. E Jesus está dizendo assim, eu quero que você sente na mesa. Eu quero ter intimidade com você, comunhão com você. Eu quero que você volte a ter prazer em mim. Eu quero que você encontre satisfação em mim. É Ele quem está colocando a mesa. Ele colocou a mesa bem posta. E o seu amor está nos conclamando a esta mesa da intimidade. E Ele termina dizendo, se você vier à mesa, eu te conduzirei ao trono. E a recompensa desse texto é assentar-se no trono como co-herdeiro dos reinos deste mundo com Cristo. Isso é maravilhoso, porque aquela igreja se achava grande, poderosa, mas Cristo está dizendo, vocês não sabem o que é glória. Glória mesmo é assentar-se do meu lado no reino do meu Pai, e tomar parte comigo neste trono, e ser herdeiro e co-herdeiro comigo do reino dos céus. Se vocês acham que vocês são grandes, porque vocês produzem muitas lãs, e vocês têm muitos milionários por metro quadrado, vocês não sabem o que está reservado para um crente fiel. Eles se assentarão comigo no meu trono,
sentarão comigo à mesa, participarão do meu triunfo, participarão da minha comunhão, da minha intimidade. Ouça, Jesus está chamando você, meu irmão, nessa noite, Ele está atraindo o seu coração de volta para Ele. Não deseje sair daqui continuando como um crente morno. Esse é o chamado para que nos arrependamos e nos desviemos do nosso desvio. Eu quero encerrar esse sermão fazendo algumas considerações da série, de um modo geral. Algumas conclusões básicas que eu espero que ao longo dessas últimas 7 semanas que você tenha compreendido da parte de Deus. A primeira delas é que não existe igreja perfeita. Falei isso semana passada e reitero. A melhor de todas as igrejas e a mais fiel de todas elas ainda está militando neste mundo com os tantos dilemas e incongruências trazidas pelo pecado. A falsa expectativa de uma igreja gloriosa aqui na terra é frustrada e frustrante. Você vai se decepcionar. Quando lemos a mensagem de Cristo a essas igrejas, incluindo a igreja de Filadélfia, somos lembrados de que o nosso chamado não é para a perfeição aqui e agora, ainda que essa perfeição deva ser almejada em Cristo, mas para a fidelidade por meio da graça. Ele está chamando a gente como igreja, 12, para sermos uma igreja fiel, perseguirmos a fidelidade. Segundo, existem igrejas mais saudáveis que outras. Se você observar as 7 igrejas, elas não estão no mesmo nível de espiritualidade. Se tivéssemos uma fita métrica ou um termômetro, perceberíamos que nem todas aquelas igrejas, elas batem na mesma faixa. Umas estavam mais saudáveis, outras menos saudáveis, umas mais fiéis, outras menos fiéis. Nem todas as igrejas existentes no mundo estão no mesmo nível de compromisso em perseguir a fidelidade, a verdade, a santidade de Deus. Jesus apresenta aqui diferentes graus de comprometimento espiritual daquelas igrejas. E nós temos o desafio, irmãos. E tem muitas igrejas nessa cidade, longe de nós, escute isso, longe de nós, nos ensoberbecermos, achando que nós somos a melhor igreja de Aracaju. Longe de nós isso. Que o Senhor repreenda todo tipo de prepotência e soberba existente nos nossos lábios e no nosso coração. Nós queremos ser uma igreja fiel e queremos que outras igrejas sejam igrejas fiéis. Longe de nós isso. Isso é sepultar a nós mesmos. Mas sim, existem igrejas mais saudáveis que outras, mais bíblicas que outras. Então eu digo, se você está procurando igreja, procure uma igreja assim. Uma igreja firme, que ama Jesus, que ama a palavra de Jesus, que é comprometida com a santidade, com a verdade. Pode não ser essa igreja, não tem problema nenhum. Mas procure uma igreja séria, santa, que ama a verdade e que persegue a fidelidade. Nós não somos a única igreja. Na verdade, nós estamos também perseguindo isso. Esperamos que outras façam também. Terceiro, você e eu somos conhecidos pelo dono da igreja. Eu queria dizer isso porque isso se repete em todas as cartas. Jesus conhecia a igreja que é dele. Não é minha, não é sua. A igreja é de Cristo. E Ele a conhece. Sabe quem você é, sabe quem eu sou. E Ele conhece-nos sem reservas. Ele conhece quando nós temos uma boa teologia, mas Ele sabe também quando nos falta ortopraxia. Ele sabe quando nós temos perseverança, mas Ele sabe quando nós estamos declinando no fervor. Ele sabe quando estamos em dias com o serviço, mas Ele sabe também quando estamos divorciados com amor. Ele conhece a sua igreja. Ele sabe quando nós flertamos com a mentira e abdicamos da verdade. Ele sabe quando nos deixamos seduzir pelo mundo e abraçamos a imoralidade. Ele sabe, Ele conhece muito mais do que a aparência. Ele sabe quando nós somos uma pintura vazia, com aspecto de piedade. Mas também há um consolo nisso. Ele conhece a dor da igreja, a tribulação da igreja, o sofrimento da igreja, a sua tribulação, o seu sofrimento. Ele conhece, querido cristão. Ele conhece a sua perseverança. Ele conhece as lutas que você tem enfrentado por causa do seu nome. Ele conhece o custo que você tem adotado por causa da fidelidade. Ele conhece a sua igreja, tanto para louvor quanto para reprovação. Quinto, apesar de igrejas diferentes terem problemas diferentes, o arrependimento é um caminho comum a todas. Perceba isso em todas as cartas. Jesus parece ter uma ordem só: arrependa-se, 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 arrependa-se e arrependa-se. Isso nos faz lembrar que os maiores problemas de uma igreja não são de ordem estrutural, econômica, política. O maior problema de uma igreja sempre é de ordem espiritual e, portanto, exige arrependimento. O declínio de uma igreja pode ter início em diferentes razões, mas sempre será conduzido pelo distanciamento de Deus e da sua verdade. Sexto,
Uma igreja fiel e saudável não necessariamente será a maior igreja, a mais popular e a mais poderosa igreja de uma cidade, de um estado. Das 7 igrejas, as mais elogiadas são Esmirna e Filadélfia, a mais fraca e a mais pobre. Que contraditório! Jesus está dizendo assim, olha, passei o pente fino, fiz o diagnóstico de todas e cheguei ao seguinte resultado: as mais fiéis é essa mais fraquinha e essa irmãzinha pobre. As igrejas mais elogiadas nem sempre são as maiores e mais populares. As estatísticas não são suficientes para validar o sucesso ou o fracasso de uma determinada igreja. Em termos bíblicos, sucesso e fracasso por Jesus são medidos em termos de fidelidade, não esqueça disso. 7º, Jesus é sempre o mais interessado em restaurar a saúde de uma igreja doente. E o mais encorajado a motivar uma igreja fiel. Se tem alguém que está cheio de desejo e de interesse em que essa igreja seja fiel, não é o pastor da igreja. Não é o conselho desta igreja. O mais interessado é Cristo. Ele quer que essa igreja seja uma igreja que o ame sem reservas. Ele deseja que essa igreja seja fiel, que ame a santidade, a verdade. Não apenas aqui, mas em toda a Escritura, é sempre Ele, vindo revelando a sua graça, a sua misericórdia, atraindo o seu povo para si. E essa é a nossa esperança. Mesmo quando nos perdemos, Ele nos acha, porque Ele nos persegue e Ele tem interesse que sejamos dEle. O dono da igreja se preocupa em completar a obra que Ele eternamente começou. 8º, a igreja de Cristo está destinada a vencer com Ele para todo sempre. O que essas cartas me ensinam é que ao final existe sempre uma mensagem destinada ao vencedor. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Por mais que hajam desvios e declínios ao longo da história, Deus preservará para si um remanescente fiel, que cruzará o Jordão, entrará no reino do Pai e será com Ele vitorioso. Meu irmão, o final dessas cartas lembra-nos que a igreja não terminará a sua história nas cinzas, mas no trono. O cristão fiel não terminará os seus dias no desprezo ou no relento. O cristão fiel terminará os seus dias com Cristo, vitoriosamente. 9, e aqui eu encerro. Jesus continua falando à sua igreja. Ele não falou apenas naqueles anos para aquelas igrejas. Não podemos achar que as palavras de Cristo ficaram represadas no tempo e no espaço. Ele continua fazendo reverberar a sua palavra, todas as vezes que as Escrituras são pregadas fielmente. E Ele nos chama a ouvir, arrepender e obedecer. Se você tem ouvidos espirituais, espero que você ao longo dessas 7 semanas tenha ouvido o que Cristo falou à sua igreja. Eu poderia ter começado meu ministério aqui diferente. Eu tinha dezenas, se não centenas de sermões que eu não precisaria nem mesmo pesquisar para pregar aqui nesses primeiros meses. Foram 11 anos pregando dominicalmente em igrejas. Eu nunca havia pregado uma série nas 7 igrejas. Você vai encontrar um sermão meu na igreja de Éfeso, e só. Mas eu entendi que o Senhor estava inclinando o nosso coração para que começássemos, a começar por mim, confrontados. Que tipo de igreja nós somos? Que tipo de igreja é a igreja 12? É o que as pessoas dizem sobre ela? É o que ela pensa arrogantemente de si? Ou é o que Cristo realmente enxerga? A minha oração é que Ele nos encontre fiel. E naquilo que formos achados infiéis, que Ele nos reprove, que Ele nos discipline e que Ele nos atraia ao arrependimento sincero do coração, para a glória do Seu nome.